Oi, amigas, bom dia, como que vocês estão? Aqui já é tarde pra mim, na verdade. Amigas, posicionei aí a câmera num jeito que não fica tanta poluição visual pra vocês. Como somos iniciantes, né? Estamos começando, ainda não temos a câmera profissional dos sonhos, então a gente posiciona aqui na frente da janela com luz natural. E é o que a gente tem e obrigado por isso. Amigas, é o seguinte, trouxe uma mensagem aqui pra vocês, né? Me comprometi toda semana a tá gravando um vídeo pra vocês. E quando eu sentei pra fazer um planejamento, já tô aqui com os meus rascunhos. Quando eu sentei essa semana, mais especificamente domingo, pra fazer um planejamento do que eu ia gravar hoje, segunda-feira, eu escrevi assim, ó. Quando pensei no tema que iria gravar essa semana, tô lendo aqui, ó. Eu gostaria que fosse algo para mulheres. Então irei compartilhar alguns devocionais lindos e até deixar um hino. Linda Rosa Tu És, que Deus falou comigo. E embaixo, bem pequenininho, eu coloquei escrito A Menina dos Olhos Dele, que foi o que ele falou comigo durante esse devocional. E então eu vim compartilhar. Como eu ando compartilhando aqui, como tem sido esse meu relacionamento com Deus, né? Esse processo de relacionamento com Deus, eu tenho feito todo dia de manhã o meu devocional. E semana passada, num desses dias, eu tava lendo Como Quem Não Quer Nada. E aí eu achei tão bonito a parte que eu tava lendo, o devocional que eu tava lendo. E no final do devocional, eu senti de colocar esse hino que eu citei ali, que foi um hino que uma vez tocaram pra mim numa visita que Deus falou comigo, e ele é muito bonito, a letra desse hino. Se eu não lembrar de falar no final, já tô falando agora. Eu até escrevi um versinho dele, mas depois vocês procuram. Linda Rosa Tu És. Tem uma parte dele que fala assim, ó. Mesmo ferida, combatida e desprezada, seu perfume é suave. Nunca eu te deixarei. É um hino muito bonito, gente, eu não sei cantar. Mas se eu esquecer de falar no final, vocês procuram depois, tá? Então essa foi a minha experiência, eu estava fazendo um devocional, Deus foi conversando comigo nesse devocional e no final ele pediu para mim colocar esse hino para mim tocar, para mim escutar, como em forma de também de adorar ele, né, cantando, louvando, como você quiser dizer. Mas aí eu coloquei esse hino e comecei a sentir a música, sentir essa parte que fala, que eu escrevi ali, né, e li pra vocês, mesmo ferida, e foi muito bonito, eu me emocionei, e foi como um abraço, de verdade. Então, para essa semana, o que eu quero compartilhar com vocês foi essa parte que eu li, essa parte que Deus falou comigo, e que seja um vídeo para todas as minhas amigas, para todas as mulheres, que chegue para todas as meninas, que Deus fale com você, converse com vocês também, para todas as rosas, que Ele converse com vocês também. Então vamos lá? Hoje vai ser um vídeo de devocional. Eu já tô aqui com a minha Bíblia, ó como ela é tudo rabiscadinha, porque eu vou lendo e vou grifando. Gente, nada mais nada menos do que Lucas capítulo 1, tá? Mais especificamente, já tô aqui com a minha outra cola, eu anotei os versículos que me tocou e que eu vou ler pra vocês. Vamos lá? Let's go! Lucas capítulo 1, versículo, já vou começar no 36 e 37. Anúncio do nascimento de Jesus. Aí no versículo 36 e 37, tá escrito assim, ó. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aquela que era chamada estéril. Porque, 37, porque para Deus nada é impossível. Próximo.
versículo 41. É o outro que eu anotei aqui. Maria visita Isabel. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aí a gente já vai para o Cântico de Maria, que é o versículo 49. Eu vou ler todos com vocês, tá? E depois eu trago o raciocínio que eu fui tendo. 49. Porque me fez grandes coisas. Pulei o 46, gente, perdão. O Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. 49. Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Aí a gente já vai pro versículo. Cadê, gente? 64. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Versículo 66. Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 80 para a gente encerrar. E o menino crescia, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Terminamos. Para dar um contexto para vocês, essa parte de Lucas está falando conta um pouco do nascimento de Jesus, de quando a Maria engravidou de Jesus e de quando a sua prima Isabel engravidou de João, né? Dando esse contexto para vocês. E principalmente essa parte que vai narrando de quando a Maria ficou grávida e de que tinha a Isabel, sua prima. E cada versículo, agora eu vou comentando um por um, tá, gente? Os primeiros que eu li. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Essas partes, cada partinha que eu li, tá falando de duas meninas, duas mulheres, duas parentes ali. E é muito bonito como vai sendo falado das duas mulheres. Isabel era estéril, foi concebida um filho para ela mesmo na sua velhice. E aí é falado aqui, ó, porque para Deus nada é impossível. Aí já vem falando de Maria. Maria visita Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, Maria foi visitar Isabel na sua casa. E nisso Isabel já estava grávida, com o nenenzinho dentro, gerando o nenenzinho dentro da barriga dela. E quando a Maria chegou, ela saudou sua prima Isabel e dentro dela, a criancinha ouvindo, ela começou a pular, né? E saltou no seu ventre. E Isabel foi chamada cheia do Espírito Santo. Então, conforme vai vindo essa narração, você percebe como havia duas mulheres. Essa parte que é falado aqui, ó, 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então aqui tá falando da Isabel, né? Bem-aventurada ela que creu na promessa que Deus deu para ela, porque há de se cumprir. Aí o Cântico de Maria, essa parte é muito bonita. Por que existe a Santa, né? A Maria e a Santa Virgem Maria, eu acho que é isso. E algumas mulheres, eu não sei se é exatamente assim, mas quando querem engravidar, vão e... É que eu não tenho muita propriedade para falar da católica, né? Porque eu não nasci na católica, mas essa não é a pauta agora. Mas eu sei que tem a Santa, a Virgem Maria, e porque muitas mulheres conversam com a Santa, né? Pede para as santas. Porque é muito bonito essa parte que fala aqui, ó.
a minha alma, isso é a Maria falando, e disse então Maria, a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Então, essa parte é muito bonita. A Maria, aos olhos de Deus, né, era muito amada, Deus cuidou dela, ela creu em Deus, ela glorificou o nome de Deus como quando as coisas aconteceu. E continuando a comentar. E completou o nascimento de João Batista, esse é o título. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Essa parte aqui, E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Essa parte aqui é muito bonita porque existe um tempo para todas as coisas, isso a gente já sabe. Mas olha, tipo, o detalhe, o carinho. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Era o tempo dela dar à luz. E teve um filho. Sabe? Então, Deus tinha uma promessa para ela. Se cumpriu aquele tempo. Ela viveu o processo que foi gerar o filho. 9 meses. As críticas, porque ela era uma mulher já na sua velhice. E em seguida, essa é a história de que o próprio marido dela não creu quando o anjo veio entregar a notícia que ele geraria um filho. Ele já era velho. Ele mesmo não creu. Ele falou assim, eu, na minha idade, gerar um filho? Não tem como isso. Aí, como punição, Deus foi lá e falou assim, você não tá crendo? Então você vai ficar sem falar até quando seu filho vai nascer. E depois que o filho nasce, ele destrava a língua, né? Tem essa parte aqui que eu coloquei também, 64, o filho dele já tinha nascido. E logo a boca dele se abriu e a língua se soltou. Porque lembra que eu falei que ele ia ficar mudo? Deus falou que ia ficar mudo. E falava. Aí ele voltou a falar, louvando a Deus. Aí ele já abriu a boca e louvou a Deus, porque se cumpriu o que Deus tinha falado realmente. Ele não acreditou, mas Deus é Deus. Então essa parte de que, tipo, completou-se para Isabel o tempo, e havia um tempo para Deus cumprir as coisas na vida dela, se completou. E essa parte a gente já vê o carinho de Deus, o carinho das coisas que se confirmou. E aqui, ela já tá falando no 66, é o último, já fala assim, E todos os que as ouviam as conservam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aqui já tá falando do João Batista que nasceu, né? Quem será este menino? Quem vai ser? Ele nasceu. Quem que vai ser ele? Aquele momento que você, né, quem é mãe, pega o seu filho e olha, quem vai ser ele? Qual vai ser a profissão dele? Ele vai crescer? Como que ele vai ser? E logo em seguida, e a mão do Senhor estava com ele. Então, abrindo rapidamente aqui como eu posso te dizer, um segredo, compartilhando algo pessoal meu para vocês, bem embaixo desse versículo, vou mostrar bem pequenininho aqui para vocês. Tá vendo, que tem algo escrito? Eu escrevi o nome do meu futuro filho. Do filho que eu vou ter, sabe? Vocês já viram aquela frase que tem assim, que rola no TikTok? Quando o meu filho me pergunta se eu amo ele, mas antes dele nascer eu já tinha o nome dele decorado, tipo, já tinha escolhido o nome dele. É basicamente isso. E nessa parte que fala assim, e a mão do Senhor estava com ele, estava falando de João Batista que tinha acabado de nascer, eu escrevi bem pequenininho o nome que eu pretendo dar pro meu filho quando eu for mãe. Então, um relato bem pessoal, mas é claro que toda mãe, eu acho que deseja que ele siga o caminho de Deus, que tenha Deus, que seja um bom homem, seja respeitoso, educado com as mulheres, gentil, que seja trabalhador, né? Que é o que a gente não espera menos de nosso parceiro, do nosso marido, de alguém que vai estar com a gente, porque, né? De um pai, né? Quem teve pai presente, assim,
Quem não teve também, a gente tem o nosso pai maior, que é Deus. Mas é o exemplo que eu tô dando meu exemplo, que eu tive dentro de casa, que ele não é nada menos que isso, né, meu pai. E então a gente deseja que seja dessa forma. 80 para finalizar, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Essa parte aqui já tá falando do João, da criança que nasceu, que foi crescendo, mas eu peguei essa parte mais como algo pessoal para mim. Porque aqui, ó, e ele crescia, esse robustecia, palavra difícil, em espírito. Eu peguei esse momento como um momento da nossa vida, ou algo que eu esteja vivendo agora, que aos olhos de todo mundo, quem não... Eu postei recentemente até uma frase que diz assim, outra plataforma, que fala assim, ó, gerar um testemunho dói. De fato, quando Deus está fazendo algo na sua vida, quando você está vivendo algo em secreto dentro do seu quarto, orando, quando você tem algo que você deseja fazer, algum projeto que Ele te deu, uma promessa, igual nesse exemplo, que Deus deu um filho para Isabel, né? Mesmo na velhice, ele tinha dado essa promessa para ela, ela já era velha, engravidou tarde, mas Deus já tinha dado. Então, quando você está gerando algo em secreto com Ele, muitas vezes as pessoas não sabem o que estão acontecendo, não verem o seu processo. Vou dar um exemplo da nossa vida real. É as redes sociais. Sei lá, você ficou 2 anos juntando dinheiro para ir para outro país. Mas as pessoas só veem o momento que você está em outro país, que você está postando nos stories. Não é a vida real, elas não viram o processo até você chegar lá. Então essa parte que o menino crescia e se robustecia em espírito, é o momento que você está crescendo no secreto. No momento que Deus está lapidando você, está lapidando seu coração, seus relacionamentos, sua vida, está trabalhando algo pessoal em você e muitas vezes é dolorido, dói, é difícil, é um processo. Então eu peguei essa parte desse texto que fala isso, sabe? Como se fosse para mim. Ele crescia e em espírito ele estava crescendo. Então, te fortalecendo, nos fortalecendo em espírito, conforme ele... Outro exemplo para ficar mais claro ainda, ó, e no deserto, esteve no deserto, essa parte de quando você, é exatamente esse processo que eu tô falando, quando você tá no deserto. Porra, no deserto não tem nada. Nossa, eu tenho um palavrão aqui, gente, perdão. Perdão, hein? Não tem nada, é deserto. Não tem nada, sabe? Não tem pessoas. Existem os oásis, né? Mas normalmente não tem. Então, e ele esteve no deserto até o momento em que ele havia de se mostrar para Israel. Esse outro exemplo de que, tipo assim, usando do exemplo do Stories do na Europa, sei lá, até aqui chegar o dia que a promessa há de se cumprir na sua vida, teve toda essa trajetória que isso ninguém viu. Mas enquanto isso, ele estava no deserto, crescendo em espírito, crescendo em oração, em relacionamento, em autoconhecimento, despertar espiritual, fortalecimento, para tudo, gente. Não é só, tipo, lógico, isso é a base para quem crê, para quem tem uma fé, mas questão de autoconhecimento, você se conhecer, sabe? Então eu peguei essa parte para mim. Bom, aqui eu terminei de ler, mas o que eu senti de trazer foi isso, sabe? A história de 2 mulheres gerando ao mesmo tempo. Elas creram, elas louvaram, elas engrandeceram a Deus por estar cumprindo a promessa na vida delas. Passou aquele momento com Deus, depois que nasceu, eu fechei, gente,
Mas tem até uma parte aqui que no final, né, que depois que nasceu, que o pessoal comentava, quem via, né, a parte que comentou, quem vai ser esse menino? Engrandeciam elas, porque sabiam que viram que Deus era na vida delas, que só Deus poderia ter feito aquilo na vida delas e louvaram, né? Elas porque eram aos olhos de Deus a menina dos olhos deles, dos olhos dele, né? Lembrei dessa frase que eu coloquei. E, gente, nesse momento do meu devocional que eu estava fazendo pra vocês, que eu falei pra vocês, Deus ia conversando comigo nessa questão de tipo. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Salvador. Meu Salvador. Então isso foi conversando comigo. É muito bonito você ver esse tipo de relação. Maria agradecendo, o cântico de Maria. É lindo. É lindo. E quem não quer, né? Aos olhos de Deus, ser a menina dos olhos dele. E eu gostaria, porque a gente só tem a ganhar. Imagine, você é louco. Um paizão desse. Quem é seu pai? Meu pai é o dono do mundo. Meu pai é o cara que fez o céu e a terra. Imagine tantas as coisas, não por forma de interesse, mas tantas as coisas que ele pode fazer por você. Tem até uma parte que fala aqui, ó, porque para Deus nada é impossível. Tá lá, no versículo 36 e 37. A Isabel era estéril, mas para Deus nada é impossível. Entendeu? Então, tipo, você é louco, meu pai é esse. Quem não quer? Eu quero, meu Deus. Então, foi muito bonito. Foi muito bom ouvir ele conversando comigo. E no final, de novo, eu coloquei esse hino para cantar, para ouvir. Linda Rosa, Tu És, é o nome do hino. E ele conversa, vai conversando, a melodia também. É como se, tipo, é Deus falando para você. Você é rosa, você é preciosa. Mesmo ferida, combatida, desprezada, o seu perfume é suave, o perfume de uma rosa suave. Eu nunca, nunca eu te deixarei. Eu anotei só essa parte do hino, mas coloquem depois para vocês ouvirem. Vou ver se eu consigo deixar no final aqui. Mas, amigas, é isso. Espero de coração que seja entregue para vocês. Vocês são rosas, vocês são preciosas. Deus cuida de vocês, se sintam abraçadas pelo paizinho de vocês. Ele ama vocês. E é isso que eu senti de falar. Um beijo no coração de cada uma. E até o próximo vídeo no meu canal. Beijo, gente. Fica com esses devocional aí.